algo da palavra de Deus. Eu estava olhando na internet e um título chamou a minha atenção. O escritor ele falava o Cristo incomparável. Não é meu tema hoje, mas chamou a minha atenção e ele marcava alguns pontos da pessoa do Senhor Jesus, sua essência. Ele falava sua grandeza como um menino, sua deidade, sua encarnação, sua pré-existência, sua eternidade, sua humildade, seu poder. E ele fez menção de uns 30 pontos. E no momento que você vai olhando a quantidade de características do Senhor, nós vamos vendo quão pequenos nós somos diante dele. Porque até na sua natureza humana, ele é incomparável. E você fica imaginando que um homem de 33 anos para o tempo que o Senhor aproximadamente começou seu ministério, eu tenho quase 33. E nós ficamos imaginando muitas vezes um Senhor mais grande, mais maduro, verdade? Maior, com uma idade maior, mas ele era jovem e era o mesmo Deus. Nós ficamos pequenos diante dele, sua grandeza. Então nós chegamos a pensar, porque muitas vezes nós que somos filhos de Deus, que fomos salvos pela graça de Deus, muitas vezes nos afastamos dele. Ele merece tudo, irmãos. Ele merece todo o nosso esforço, porque ele é muito grande. E não temos a capacidade de medir a grandeza do Senhor. Eu gostaria de tomar só pouco tempo, só lembrando que amanhã é o dia do Senhor e vamos meditar nele, pensar em algumas coisas que nos falam acerca do Mestre. E o Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1 e o verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, João Batista, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer: Mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, eles aqui perguntaram: onde moras? Eles são discípulos do João Batista. Nós sabemos que João Batista, seu trabalho no pré-conhecimento de Deus, não foi sinalado a ele para ser um discípulo do Senhor Jesus. Morreu depois por causa da palavra de Deus.
mas nós vemos que ele preparou o caminho para que chegasse o Messias. E esse que preparou o caminho, com certeza, também preparou os seus discípulos. E nós vemos agora esses discípulos indo com o Mestre. Tem um verso, eu não lembro qual é a tradução certa no português, mas quando nós vemos no espanhol é necessário que ele cresça, pero que eu mengue. Obrigado, irmão. Diminua. João Batista, ele não estava, irmãos, pensando em grandeza. Ele não estava pensando em ser uma pessoa grande. Ele tinha conhecimento que ele era um preparador para que o Senhor chegasse. Essa era a sua convicção. Ele não estava procurando nesta terra grandeza. Se nós vemos a sua vida, ele morava no deserto, comia langostas. Foi um homem, nós falamos no espanhol, rústico, áspero. Não tinha aquela delicadeza como um rei. Ele é um homem que estava preparando um caminho para o Messias. Agora, eles aqui estão perguntando: onde moras? E quando nós vemos a morada de uma pessoa, a morada da pessoa fala do ordem e da vida da pessoa. E quando você vai na casa de uma pessoa, pode ser que a pessoa tenha muito dinheiro, mas eu já vi pessoas que têm dinheiro e você chega em casa e toda uma bagunça, na sujeira. Isso fala do tipo de pessoa que mora naquele lugar. E eles queriam observar como é que morava o Senhor. Já tinham escutado muitas coisas dele. Eles estão com um mestre aqui, João Batista, não é o mesmo tamanho do Senhor Jesus, mas é um mestre também. Mas eles tinham ouvido, tem um maior, o qual nosso mestre não é digno de amarrar as cordas do sapato. Imagine. Eu imagino, nós ficamos imaginando aquele momento quando o Senhor demonstrou a sua grandeza no seu batismo, diante do João Batista. Aquele momento quando o Espírito Santo desceu dos próprios céus e deu aquele grande testemunho. Como é que ficaram aqueles discípulos quando viram aquele momento de glória? Aquilo superava por muito o que eles tinham observado no seu mestre. Agora eu quero seguir ao mestre verdadeiro, grande, que veio do céu, que é o Senhor Jesus. Onde moras? Eu quero ver, eu quero observar, olhar, enxergar onde moras. E eles foram lá. A Escritura não diz como era aquele lugar, mas aquele lugar com certeza era um lugar especial, porque ali estava o Senhor. E era um lugar diferente, porque o Senhor morava lá. Então, irmãos, nós podemos pensar nesses tempos. Parece que as pessoas têm esquecido qual é o objetivo para estar reunidos no nome do Senhor Jesus. Estou falando em termos gerais. Parece que a pessoa, quando quer se congregar em alguma parte, ele está procurando ver como é o ambiente daquele lugar, não quem está naquele lugar. Eu não sei se estou falando de uma maneira que vocês possam entender. Qual é o ambiente da sua igreja? O que vocês fazem lá? Mas se cada uma das pessoas que entendem a mensagem do Evangelho, ainda crentes, eles puderam pensar: será que o Senhor mora lá naquela congregação? Ele mora aí junto com aqueles irmãos. Então eu quero me congregar com eles também.
eu quero ser parte de vocês, porque eu tenho certeza que junto com vocês o Senhor mora. Ele está ali no meio de vocês. Mas infelizmente, tristemente, não é assim, irmão, nesse tempo. Parece que o Senhor passou em um lugar secundário, não é prioridade em muitas igrejas. Nós vemos o caso de Simão, que foi um mago, e quando ele viu aquele poder do Espírito Santo, ele quis dar dinheiro. Errado totalmente. Não era por causa do poder. E eles aqui estavam conscientes, e esses aqui depois foram discípulos do Senhor. Alguns dizem que o outro era João, escritor do Evangelho, mas a Escritura não dá certeza disso. Gostaria de passar agora, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11 e o verso 1. E aqui nós vemos que o Senhor, quando nós vemos o caso dos discípulos, o Senhor perguntou: que buscais? É interessante que o Senhor pergunta, uma pergunta simples, mas que tem muito impacto para eles. Que buscais? Mas aqui, 1 Coríntios capítulo 11, diz o verso 1: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Sede meus imitadores. Eu lembro de uma ensinança de um irmão. Ele é servo do Senhor na Venezuela e trabalhou em Peru, em alguns países. O irmão Gerson Villegas. O irmão João Carneiro conhece ele. E ele falou uma vez: o ser humano tem algumas coisas que são únicas. Tem alguns imitadores de profissão. Alguns imitam a voz de outra pessoa e falam até parecido, como um espetáculo, e você fica entretenido com aquele, porque é um imitador. Mas cada ser humano tem uma voz totalmente diferente. Pode ser que seja parecido. Fulano fala igual o presidente. Eu escutei faz dia um homem falando, eu voltei assim, o homem falava igual ao Bolsonaro. Não quero falar aqui de política, mas é uma comparação. Eu fiquei assim olhando, esse homem fala igual ao Bolsonaro. Mas tem, irmãos, um programa especial que compara a voz. E não é a mesma voz. Deus nos deu identidade e até nossas mãos têm uma huella digital que você não pode copiar, porque é só sua. E ele falava da identidade da pessoa, mas aqui o apóstolo Paulo, ele está querendo que nós sejamos imitadores dele. Não vamos ser jamais como o mestre. Ele está consciente disso. Mas podemos ser imitadores dele. E eu acho que só ser imitador, irmão, já é muita coisa. E a palavra diz que por primeira vez foram chamados cristãos. Por que seria que eles foram chamados cristãos, irmãos? Porque eles viviam uma vida igual a Cristo. Sua vida falava de Cristo. Então eles foram chamados cristãos. E o homem sempre está procurando um título. Eu sou parte de tal igreja.
Mas o Senhor não nos salvou, irmãos, para que nós sejamos titulados na igreja. O Senhor nos chamou para que nós sejamos imitadores dele. E por meio de nossa vida, nós podamos ser de impacto para outros. Aqueles que estavam procurando. O Senhor perguntou: o que buscais? O que será que nós estamos buscando, irmãos, quando nos congregamos? Agradar aos irmãos? Muitas vezes acontecem circunstâncias que nos limitam para nos congregar, mas sabemos que cada um de nós tem um amor próprio pelo Senhor, que Ele salvou. Desde o dia que você chegou a ser salvo, você tem um fogo em seu coração. Deseja estar perto do Senhor, seja qual seja a sua condição espiritual. Filipenses, capítulo 3, e o verso 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Então já tem alguns andando bem, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E ele aqui não está pensando diretamente no que estão de fora, ele está pensando em alguns que falam que são filhos de Deus. Então, irmão, estamos vivendo tempos que parece que muitas pessoas, eu falo isso com temor porque nós somos, o apóstolo Paulo falou, se algum pensa estar firme, então temos que cuidar e estar firme. Mas parece que estamos vivendo tempos que tem algumas pessoas que estão procurando qualquer mínima coisa para se afastar. E o apóstolo Paulo falou que ele teve necessidade de dar uma comida suave, porque eles ainda não eram capazes de comer o alimento sólido, forte, porque eles ficaram meninos, ficaram pequenininhos. Será que nosso ventre espiritual está se amadurecendo, crescendo, para não receber o alimento forte? Se um irmão chega e nós falamos na Venezuela, nos jala a oreja, puxa a orelha. É uma expressão de repreensão. Será que se algum irmão nos repreende, então eu fico bravo e não volto mais na congregação porque o irmão me falou forte? O apóstolo Paulo lhe dá alguns conselhos como devemos falar a cada um, dependendo sua madurez espiritual, ou aos anciãos da igreja. Será que não precisam também? Eles precisam. Muitas vezes ajuda aos irmãos anciãos como pais. Passemos agora para finalizar 2 Coríntios, o capítulo 5. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E o verso, vamos ler desde o verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério. Aqui ele não está falando do mistério, ele está falando
de ministério. É muito diferente. Da reconciliação. O Senhor nos entregou um ministério, um ofício. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É dizer, o Senhor nos deu esse trabalho e nos deu também a capacidade de falar. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E o verso 21 diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É o ministério da reconciliação. Não é fácil a reconciliação, irmãos. E quando nós estávamos em nossos pecados, podemos imaginar Deus procurando nos reconciliar com Ele. Tem pessoas, famílias, que tiveram algum problema, nunca quiseram se reconciliar, porque existe orgulho. Tem casamentos, que aconteceu um problema e não existiu perdão, não existiu a reconciliação. Mas quando nós levamos esse mesmo pensamento a Cristo e ao homem sem Deus, como será que Deus tem que ter um coração para reconciliar o mundo pecador consigo mesmo através de seu próprio Filho, e da maneira que o mundo tratou a seu Filho e recusou dele? E nós imaginamos aquele Cristo, nosso Senhor, naquela cruz, todo desfigurado, seu corpo todo machucado, ferido, pingando sangue naquele madeiro, naquela cruz. E Deus pensando nesse momento nos reconciliar com Ele, através daquele sacrifício. É muito grande, irmãos. E nós, como seres humanos, nosso coração muitas vezes não quer se reconciliar. Mas eu estou pensando na reconciliação de Deus com nós. Amanhã, o primeiro dia da semana, não é o dia para nós vir aqui a pedir alguma coisa. Não é o dia para vir, eu estou precisando, Senhor, estamos precisando tal e tal coisa. É o dia para trazer, para lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Quão grande é o ministério da reconciliação. E isso nos leva a pensar como nós vamos apresentar o Evangelho. Se Ele teve a capacidade de nos redimir, sendo nós pecadores, perdidos, incapazes, impossibilitados de ser salvos, Ele tem o poder para perdoar a qualquer um. Não existe pecado grande que o Senhor não possa perdoar. Não existe algum homem tão pecador que Deus não tenha a capacidade de redimir. Ele tem a capacidade, irmãos. E nós que fomos redimidos, queremos que o Senhor nos ajude a sempre pensar e procurar olhar onde mora nosso Senhor. Aqueles dois, André e outro,
discípulo de João Batista, o Senhor perguntou para eles: que buscais? Que será o que nós estamos buscando, irmãos? Ali o apóstolo Paulo falou, depois que ele fala de ser imitadores dele, ele fala que alguns só querem o terrenal. O terrenal. E já nós temos a experiência de muitos que só procuraram o terrenal. É bom procurar o terrenal para coisas legítimas. Uma casa, um carro, trabalho bom, que o Senhor nos ajude a ter um trabalho que nos dê o tempo para nos congregar. Porque eu tenho certeza que o Senhor não nos há de colocar um emprego que nos tire o tempo para Ele. Podem acontecer circunstâncias. Então, bom irmão, é que o Senhor me deu um trabalho e resulta que o trabalho agora eu não posso estar nos domingos para partir o pão. Então, o Senhor não te deu o trabalho. Com certeza. Que o Senhor nos ajude a ter essa convicção. Tem circunstâncias em nossa vida. Eu lembro de um irmão que ele falava assim, ele precisava ficar 2, 3 meses fora por causa do trabalho. E ele ficava 2 meses fora, mas nesse trabalho ele estava, vocês falam, doido por voltar a estar com seus irmãos e estar com a sua família e com o povo de Deus. E o Senhor depois providenciou para o irmão um excelente trabalho. E ele falava, irmão, eu quero voltar a estar com os irmãos na congregação. E depois o Senhor deu um trabalho excelente para ele. E eu tenho certeza que há irmãos que estão orando ao Senhor para que o Senhor dê um melhor trabalho para eles. Tenho certeza disso. Mas que o Senhor nos ajude a não ser como alguns que parece que aquilo que apareceu para fazer eu faço isso, sem importar se vai trazer alguma consequência. Eles perguntaram, onde moras? Será que o Senhor falou, não, eu sou um Senhor muito grande, você não pode vir comigo na minha casa. Não, vinde e beije. O Senhor nunca fechou, irmãos, as portas, nunca recusou de receber a ninguém. Sempre somos nós os que nos afastamos do Senhor. Quando Pedro estava caminhando pelas águas, era o poder de Deus, irmãos. Senhor, se és tu, fala que eu possa ir a ti por cima das águas. E ele começou a caminhar. Mas quando ele começou a olhar o vento e a tempestade, o mar de noite é feio, irmãos. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram a experiência de estar no mar de noite. Mas eu já tive a experiência de dormir em cima de uma embarcação com o céu aberto. E o mar de noite é feio, irmão. Ou agora imagine com uma tempestade de vento. E nesse momento Pedro tirou a mirada do Senhor e começou a se afundar. Que o Senhor nos ajude, irmão, a sempre ter a mirada nele. E esse eu acho que é o secreto de nós ter a vitória. Cada um de nós, eu preciso, mais que vocês, de estar firme. Estar olhando nele. E quando nós olhamos ao Senhor e vemos a sua grandeza, nós ficamos pequenininhos, irmão. E só temos a vontade de agradecer todas as coisas que o Senhor nos tem dado. São muitas bênçãos, irmão, que o Senhor nos tem dado até hoje. Não temos, o escritor, o Evangelho de João falou que se ele podia escrever as coisas que o Senhor falou e fez, ele achava que não, nesta terra, neste planeta Terra, não cabiam os livros para escrever as coisas que o Senhor fez. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amanhã temos um dia para lembrar dele. O Senhor é fiel, Ele estará presente. Estamos orando por alguns irmãos que estão passando pelas adversidades das enfermidades. E tem uma frase que falamos que não devemos contar a Deus o tamanho de nosso problema. Não, contemos a nosso problema
o tamanho de nosso Senhor. Ele é maior que nossas dificuldades. Amém.